iniciar agradecendo o convite de hoje, né, para um tema que para mim, e eu acho que para muitos de vocês é tão caro, né? Quando a gente pensa em honrar pai e mãe, a gente pensa em família, né? E é interessante porque, assim, quando eu peguei esse capítulo para estudar, ele é muito curto. Eu contei, são 6 páginas, frente e verso, são 12, né? Então é um dos capítulos mais curtos do Evangelho. Mas ele traz tanta coisa que eu fiquei pensando como é que eu vou dividir essa palestra e já pensei na do ano que vem. E a gente pode ir por tantos caminhos, mas hoje eu escolhi um só, tá? E a gente vai falar dele. Então, vamos começar. Os itens são 5, 6 e 7. Foi um capítulo que começou semana passada. E ele vem com umas sequências assim, que traz sub-itens, né? O de hoje é esse aí. Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? É uma pergunta, a princípio, duvidosa, né? Quando a gente lê, né? Jesus perguntou isso, como assim? E os itens que ele traz são esses 3 aí. O item 5, ele começa: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí eu queria contextualizar um pouco isso para a gente entender o que é que traz o Evangelho, né? Quando Jesus caminhava, naquela época ele só caminhava, né? A gente não tinha carro, não tinha nada. Então, assim, por onde Jesus passava, ia muita gente atrás, né? Sempre pessoas muito necessitadas de muitas coisas, inclusive de uma palavra consoladora. Então Jesus vai para casa, ele diz aqui, né? Ele indo para casa, as pessoas seguiram. E ele chega em casa e está ali aquela multidão. Só que Jesus morava com a mãe e com esses irmãos, né? Irmãos naquela época, né? Eu pesquisei, né? Jesus tinha irmãos, isso ainda é uma interrogação, né? Não tem muito. Mas naquela época os primos eram tratados como irmãos. E aí, quando eles chegam em casa, vê aquela multidão e não dão conta de entrar. Eu fiquei pensando, né? Se eles não deram conta de entrar e alguém que estava próximo disse: teu pai, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eu imagino que foi tipo um telefone sem fio, né? Lá fora, alguém disse: avisa que eu estou aqui, né? E aí ele pergunta: quem são essas pessoas? Então eu me coloco no lugar, né? E eu fiquei pensando assim, né, William, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui dando uma palestra, você chega aqui e diz assim: Juliana, sua mãe e sua irmã, que eu só tenho uma, né, que a vida me deu agora, estão lá fora. E aí eu pergunto a você, William, quem é minha mãe? Quem é minha irmã? O que você vai pensar, né? Chama o SAMU, tá doida? Como que não sabe quem é a mãe? E aí, voltando para lá, para aquele contexto, eu penso, aquelas pessoas eram humanas como a gente é, né? E as pessoas que seguiam Jesus, nem todas que estavam ali
eram pessoas que gostavam dele. Então, alguém também queria que houvesse a mínima falha para dizer: é uma farsa, né? Esse homem aí não é isso tudo que vocês estão pensando. E aí, Maria se preocupava muito com isso, por isso que ela ia atrás, né? Enquanto mãe, ela tinha essa preocupação. E aí a pergunta: houve contradição no que Jesus falou? A gente precisa pensar como é que Jesus agia, né? Se ele traz uma lei dizendo: honra teu pai e tua mãe, e ao mesmo tempo ele diz: quem são essas pessoas na minha vida? Parece contraditório mesmo, né? Mas ao mesmo tempo ele ensina. E Jesus pegava todas as oportunidades que ele tinha para ensinar. Então, ele não quis dizer que eu não sei quem são essas pessoas. Ele quis dizer que todos os que estão aqui são meus irmãos e minha mãe. Então, assim, eu entendo que ele não renegou ninguém, mas ele pegou aquelas pessoas que estavam ali e disse: vocês também fazem parte da minha família. Né? Então, assim, é como se ele elevasse aquela multidão. Olha só a oportunidade, né? Somos irmãos de Jesus, né? Então, pensando nisso, né, no que ele pregava e no que ele principalmente fazia, o comportamento de Jesus, a gente precisa descartar, né, essa imagem de que ele estava renegando. Aí vem Kardec e explica isso lá no Evangelho. Ele diz o seguinte: singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Por isso, a importância, né, do que o nosso amigo acabou de falar, do nosso estudo. Então, cabe a cada um de nós, ao ler qualquer coisa que a gente entenda como duvidosa, buscar entendimento. É isso que Kardec está dizendo aqui. E aí vem a pergunta de novo, né? Ele tratou com indiferença seus irmãos, de certo modo renegou sua mãe? De forma nenhuma. Né? Então Kardec também responde: supor que ele haja renegado sua mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então aqui já começa um outro item que eu não vou adentrar, porque ele vai ser falado na próxima aula. Mas, quando eu finalizei, assim, são muito pequenos, né? Já acabou o item 5, 6 e 7, a gente finaliza aqui a questão do Evangelho. E aí eu pensei, né? Agora eu vou para onde? Para complementar. E lembrei
de um capítulo que eu li nesse livro aqui, que é Boa Nova. Esse livro sempre me salva. É maravilhoso, tem muita coisa bonita aqui. E lembrei do último capítulo deste livro. Ele é o capítulo 30 e o título dele é Maria. E aí lembrei assim, né? Faz muito tempo que eu li, eu disse, mas eu sei que lá tem alguma coisa relacionada a isso. Então eu vou contar um pouco a história desse capítulo para vocês. E a gente vai refletindo junto para chegar aonde a gente começou, tá? Ele começa relatando que Maria estava aos pés da cruz. Isso foi já, né, no finalzinho da história, da cruz. E ele relata o quanto ela estava agoniada, né? Maria era um espírito de uma envergadura imensa, mas ela era mãe. E não tinha como, naquela situação, né, ela achar que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Ela sabia, ela não tinha revolta, mas ela tinha muito sofrimento naquele momento. Aí ele diz que junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Ela chorava, né? Ela estava ali no meio de uma multidão e vendo o tempo todo Jesus sendo blasfemado, né? As pessoas maltratando, batendo. Então ele estava muito machucado. Para uma mãe, né? Você está vendo uma coisa dessa sem poder fazer nada, não tinha como ela estar diferente, né? E aí ele também relata que naquele momento ela começa a lembrar de muitas coisas, principalmente do começo da história de Jesus, né? Nas coisas que ela passou. Então ela lembra da visita do anjo, ela lembra dos momentos que ela teve junto a Isabel, que também estava grávida. E como aqueles momentos foram felizes, porque ela diz, inclusive, ela relata que Isabel dizia assim, quando Maria se aproximava dela, sentia João alegre na barriga, diz que ele mexia muito. E ela disse que eram tardes e encontros muito felizes, porque aqueles dois espíritos estavam muito próximos de encarnar, né? E elas sabiam que eles tinham uma missão muito grande. E também lembra do nascimento de Jesus. Ela relata da manjedoura, do ambiente simples que ele nasceu, mas ela diz que era um ambiente de muita paz, que o céu estava muito bonito, né? Apesar de ser tudo muito assim, simples mesmo, né? Jesus nasceu numa manjedoura, não tinha nada assim de dizer, nossa, que luxo, não tinha luxo nenhum. Mas ela estava tão feliz com aquele momento, e quando ela relata isso, ela começa a lembrar, e aí ela se pergunta o que ele fez para merecer aquilo, para estar naquela situação, né? E aí começa também a falar um pouco da infância dele, de como ele era, sempre foi um menino muito bom, né? Ainda muito criança, levando palavras de conforto para quem se aproximava, cuidando das pessoas. E ela também tinha muito medo disso, porque ela via os olhares para ele. Inclusive, alguns relatos dizem que esses primos e irmãos, né, de Jesus, eles viam Jesus como uma coisa muito excêntrica, né? E depois, assim, se a gente lembrar, não tem um apóstolo de Jesus que era da família dele. Não tinha, né? Eram pessoas de outras famílias, porque dizem, né, a história traz que esses irmãos que eram mais próximos diziam que ele era muito diferente de tudo que acontecia naquela época. E aí ela conta
que na preocupação dela, ela diz que tem um dia que ele chega em casa com 2 ladrões. Os ladrões já tinham sido condenados e Jesus traz essas pessoas para casa para cuidar e para dar uma palavra para eles. E Maria diz assim: ele cuidava dessas pessoas como se fossem irmãos. Por quê? Porque para Jesus eles eram mesmo, né? Mas para Maria, ainda que com todo o conhecimento que ela tinha, ela não entendia por que ele fazia aquilo. Então, assim, se a gente se coloca num lugar, né? Você tem um filho e o filho chega em casa. Com essas pessoas, você vai dizer: meu filho, você está andando com má companhia. Né? Tira essas pessoas daqui. Não é isso que a gente faz no nosso julgamento? A gente faz. Né? Então, ela pensa nisso e relata essa história também. E aí, ela lembra, e esse foi um item que eu pensei: posso ir por esse caminho? Né? Que ela diz assim: depois da cariciosa paisagem doméstica, era a missão celestial, dilatando-se em colheitas de frutos maravilhosos. O que é que Maria está dizendo? Que Jesus também era muito ativo dentro de casa. Né? E aí também tem um relato que ela diz assim: naquela época, com 12 anos, as crianças já precisavam trabalhar. E aí tem uma tarde que Maria sai e vai procurar emprego para ele. Quando ela volta, ele já sabendo de tudo isso, diz assim: mãe, por que você foi fazer isso? Eu tenho um trabalho aqui. E qual era o trabalho de Jesus? Ajudar o pai na carpintaria. Então ele não esquecia essa questão da família. Jesus sempre cuidou, né, desses familiares, de quem estava próximo. Mas ela diz assim: depois disso, tinha outra coisa que ele gostava de fazer, que era ajudar as outras pessoas, que ele considerava também como família. E aí vem a parte que eu acho mais bonita assim, do capítulo, que diz assim: quando ela estava, né, naquela angústia grande, ela sente uma mão tocar o ombro dela. E ela olha e é João que está lá. Por que os outros não estavam lá? Todo mundo tinha muito medo naquele momento, né? Mas aí o relato é que João conseguiu chegar até ela. E quando ela vê João, ela abraça ele e desaba no choro. Né? Então, assim, se sentiu acolhida. João também estava muito triste com o que estava acontecendo, mas com medo também. Mas, diz assim: foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente. Então Jesus estava muito machucado. Não conseguia mais falar, não conseguia reagir. Mas Jesus sentia muitas coisas. E aí eu penso que naquele momento ele viu, né? Minha mãe está sendo amparada. E aí me parece que ele resgata essa força assim, de onde não tinha mais. E ele volta esse olhar para eles dois. E vem a parte mais bonita do capítulo, que essa eu vou ler. E diz assim: o Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus. Replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí a tua mãe. Então a gente volta lá, né, para o começo. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, novamente, né, Jesus, lá naquele estado que ele estava,
ele dá outro ensinamento, né? Dizendo que ali, depois que ele vai embora, né? Depois que ele desencarna naquele momento, Maria continua com a missão dela de mãe. Mãe de quem? De todos nós, né? Então, ela fica aí, ela agora vai morar com João, né? E aí, o resto da história é exatamente esse, dizendo que ela começa a atender as pessoas, né? Ajudar, auxiliar, e João cuidando dela, como se fosse aquela mãe que Jesus disse que está ali, né? Essa daí é tua mãe, então toma conta. E finaliza, né, o mestre na sua derradeira lição. Ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua alma. Então, para além, né, do que se vai ser tratado ainda um pouco aqui, do amor, dos laços parentais e dos laços, né, consanguíneos, a gente tem esse amor universal. São coisas que a gente pode unir, porque foi sempre o que Jesus ensinou, né? A gente está num mundo hoje de muitos conflitos, né? Então, assim, o que é que eu penso? A família, né, quando a gente fala pai e mãe, mas pode ser um responsável, né? Um avô, uma avó, né? Quem se doa a esse papel, tudo isso começa no lar, começa dentro de casa. Então, tudo que você faz ali, você precisa fazer com amor, para que possa se expandir, né? Para que possa ir para outros lugares, porque quando Jesus fala desse amor universal, é desse amor de uma comunidade, né? Que a gente não tem ainda. A gente está no mundo hoje com muitas guerras, né? Algumas declaradas, outras guerras que a gente vive em silêncio, né? A gente vive às vezes na família, no trabalho, nos mais diversos lugares que a gente vai. A gente passa por situações difíceis, mas entendendo que ninguém está no endereço errado, né? A gente tem a família que a gente precisa ter, né? Para ali evoluir, crescer, cuidar desses laços e colocar isso para os outros caminhos, né? Quando Maria diz assim, Jesus tinha casa primeiro, mas ele saía dali e ele tinha outro trabalho. É o que a gente também precisa algumas vezes fazer, né? O nosso amor não precisa ser só ali dentro, só naquele ambiente, mas que ele se expanda, que a gente tenha um pouco de equilíbrio no tratamento com os nossos, né? Que é a nossa primeira, eu acho, a nossa primeira família mesmo, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos parentes, mas que a gente também tenha tempo de estender isso para fora, porque são muitas necessidades do mundo. E quando a gente consegue fazer isso dentro de casa e estender, é isso que Jesus está propondo aqui, né? Que esse amor seja realmente universal. Lá no Nordeste tem um ditado que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, quantas vezes a gente não pensa que primeiro os nossos? E não está errado, né? A gente está num mundo de muitas necessidades, e necessidades materiais mesmo, né? Então, a gente tem necessidade de se alimentar, de vestir, né? Do trabalho, de cuidar de uma casa, de cuidar dos filhos. E às vezes a gente se envolve tanto com isso, que a gente diz o quê? Quando eu aposentar, eu vou fazer tal coisa, né? Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer tal coisa. E não necessariamente é isso que a gente precisa, né? Muitas vezes a gente precisa somente estar perto de alguém,
dar uma palavra de conforto, né? Dizer, estou aqui se você precisar. Né? Não é só o material, é você estar ali com o seu espírito, com a sua alma, com o seu amor. Certo? E aí eu trouxe um vídeo também. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ficou... O que é que vocês acham? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá tranquilo? Eu trouxe um vídeo assim, né? Falando do tema mesmo, de honrar pai e mãe. E espero que vocês gostem. O que era aquilo? Um coelho. O que era aquilo? Um coelho. O que era aquilo? Um coelho. O que era aquilo? Um coelho, pai. Coelho. Quantas vezes você vai perguntar isso? Não sabe mais o que é um coelho? Chatice. Por favor, leia para mim. Em voz alta. Hoje, eu e meu filho caçula, que acabou de completar 3 anos, passamos o dia todo juntos, brincando no jardim. Ele perguntou 31 vezes o que era aquilo, e eu respondi 31 vezes que aquilo era um coelho. O abracei todas as vezes que repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, apenas sentindo um carinho enorme pelo meu inocente garoto que começou a descobrir o mundo. Lindo, né? Eu acho que é para a gente refletir, né? Quem ainda tem, né, esses pais aqui perto, sabendo que nós um dia vamos chegar aí, se Deus quiser, e isso vem plantado, né, nas nossas crianças mesmo, assim, no que a gente pode fazer, né, no que a gente precisa fazer, e espalhar aí isso pelo mundo, né? Esse amor, essa fraternidade, isso que Jesus vem ensinando para a gente desde sempre.